Boa tarde. Tudo bom, Alessandro? Benício, tudo bem? Sim. Aguardem só um pouquinho, a professora está adicionando os colegas, tá? E nós já damos início à nossa aula. Boa tarde, Ana. Boa tarde, professor. Malu, tudo bem com você? Cauã. Tomás. Deixa eu ver quem mais. Gustavo, tudo bem com você, Gustavo? Que bom. Só um pouquinho que a professora tá adicionando os colegas aqui, tá? Oi, Noah. Oi, Manuela. Tudo bem com você? Deixa eu ver. Bruno, tudo bem, Bruno? Que bom te ver, Bruno. E aí? Animados ainda? Sim! Ih, hoje estão desanimados? Vamos nos animar. Hoje é quarta-feira, nossa aula de português, né? Ó, hoje, na nossa aula, né, nós vamos fazer as correções da semana passada, das atividades da semana passada, tá bom? Nós vamos fazer as correções de língua portuguesa e de geografia, tá? Que nós fizemos na semana passada. Aí nós vamos corrigir hoje. Então, hoje vai ser um bate-papo. Eu vou perguntar para vocês o que vocês fizeram, vocês vão dar a resposta. E a professora vai dizer se vai estar certo ou não, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente das nossas outras aulas, tá? Então, vamos lá? Nós vamos começar pelas correções das atividades de língua portuguesa, tá? Então, peguem o LD de vocês, tá? LD lá na página 21. LD, volume... Isso, LD, volume 2, língua portuguesa, página 21. Pronto? Podemos começar? Uhum. Então, vamos lá. Ó, a professora vai fazer assim, cada hora eu vou perguntar para um, e aí vocês vão me responder o que vocês fizeram, tá? Por enquanto, tá fechado o áudio de todo mundo, e a professora vai pedir, por exemplo, Benício, responda para mim a número tal, aí o Benício vai abrir e vai responder. E aí eu vou conferir com as respostas dos colegas, tá bom? Combinado? Sim? Não? Sim? Ótimo. Então, olha só. Lá na página 21, né? Ficou uma atividade, a número 4, atividade número 4, né? Sobre os sinônimos. Lembra que nós estudamos os sinônimos? Alguém poderia me dizer, né? O que as palavras sinônimas fazem? O que elas são? Alguém lembra dos sinônimos? Ana, responda para professor, para nós aqui. Eu acho que é tipo 21. Pode falar, Ana. gostar e não gostar. É o sinônimo de gostar. Alguém mais? Gustavo? Gustavo? Palavras diferentes com o mesmo sentido.
Muito bem, Gustavo. Vocês ouviram o que o Gustavo falou? Os sinônimos são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado, tá bom? Muito bem, Gustavo. Parabéns. É isso aí. Tá? Então, lembrando, vamos recapitular lá, ó. Os sinônimos são palavras totalmente diferentes, né? Que página, professora? Página 21 do LD, volume 2. Então, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Alguém pode me dar um exemplo de sinônimos? De palavras que são sinônimas? Eu. Pode falar, Alessandro. Um exemplo? Isso, um exemplo. Não tem aquela música lá, Sinônimo de Amor é Amar? Ah, lembrou, né? Sinônimo de amor é amar, né? Amar e amor são sentimentos, né? Então, são sinônimas. Muito bem, Alessandro. Então, são palavras, né, diferentes, escritas totalmente diferentes, mas que na hora ela possui o mesmo significado, tá bom? Então, olha só. Lá na página 21, nós vamos retomar aqui, ó. Em um texto, não tem um textinho aí na página 21? Deixa eu pegar aqui. Sim. Sim, não tem? Olha aí o textinho, ó. Na página 21, esse textinho aqui, ó. Eu vou voltar aqui porque ali tem a resposta. Eu quero que vocês me respondam. Ó, em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Certo? Então, olha só. Além de evitar essa repetição, né, em um texto, os sinônimos servem para retomar um assunto já iniciado. Então, para nós não ficarmos repetindo a mesma palavra em um texto, fica cansativo, não é? Ficar lendo um texto com várias palavras repetidas, sempre retomando, mas com a mesma palavra. Então, por isso que nós que escrevemos, os escritores, né, de livros, né, até de músicas também, né? Precisam ter, né, o conhecimento dos sinônimos, das palavras sinônimas, para que um texto não fique cansativo, não fique repetitivo, tá? Então, olha só. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, ou seja, por uma outra palavra ou por uma expressão que tem o mesmo sentido da palavra anterior, né? Então, olha só, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Então, o texto ele vai trazer aqui, ó, um exemplo. Olha lá, ó, na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Lua. Então, observem, aliás, o único satélite da Terra. Observem aqui que o autor ele não utilizou uma única palavra para se referir à palavra lua, tá? Ele utilizou uma expressão, né? Olha lá, satélite da Terra. Então, ele retomou a palavra lua, não é verdade? Aqui, ó, quando ele diz único satélite da Terra, ele está retomando, está se referindo à palavra lua. Então, para não repetir, né? Ficar assim, ó. Na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta da Lua. Então, para não utilizar a palavra Lua novamente, o autor, né, utilizou a expressão único satélite da Terra. Oi. Eu entrei agora porque a bateria tinha acabado. Que página que é? Página 21, Língua Portuguesa do LD, volume 2. Obrigada. Olha, de nada. Então, olha só. Então, além de não ficar repetitivo o texto aqui, né, nesse exemplo que o autor aqui utilizou,
ele trouxe mais informações para o leitor. Qual é essa informação que ele trouxe aqui para a gente? Alguém poderia responder? E na Lua há mais água do que nós imaginamos. Isso. E além disso, ele trouxe outra informação. Muito bem. Ele trouxe... Isso, muito bem, Malu. Então, ele mostrou para nós, né, ele trouxe essa informação que a Lua é o único satélite da Terra, né? Então, além de ele falar que na Lua, né, há muito mais água do que se imagina, ele também falou que a Lua é o único satélite da Terra. Então, ele trouxe mais de uma informação, né, na pesquisa que ele fez. Então, tá bom. Vamos lá para número 4. A questão número 4. Releia o trecho da notícia presente na questão 1. Que expressão pode ser usada para substituir a palavra Lua? Então, além de único satélite da Terra, vocês conseguiram encontrar alguma expressão que pudesse substituir a palavra Lua? Benício, responda para nós. Satélite natural. Isso! Alguém respondeu diferente? De satélite natural? Não? Tá certa a resposta do Benício, tá? Então, nós poderíamos substituir aqui para satélite natural. Ótimo, Benício. Então, vamos ver como que iria ficar essa questão? Olha lá. Professora, que página? Página 21 do LD, volume 2. Então, olha só, como que poderia ficar essa frase aqui, ó? Na Lua, há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do satélite natural. Tá vendo que não mudou o sentido da frase, do trechinho aqui da notícia? Teve alteração de trocar o único satélite da Terra por satélite natural? Houve a mudança de sentido, de significado, sim ou não? Podem responder. Mudou o sentido? Não. Não, muito bem. Não mudou o sentido. Oi. Página 21 do LD, volume 2. Tá? Então, não houve mudança no sentido, no significado. Continuou a mesma coisa, né? Mas nós mudamos a expressão, mas ficou o mesmo sentido. Conseguiram entender sobre essa questão? Sim? Alguma dúvida? Não. Podemos passar para a próxima atividade? Sim. Então, vamos lá para a próxima atividade, na página 22 do LD. Então, olha aqui, ó. A resposta da número 4 ficou satélite natural, certo? Então, nós vamos para a página 22 do LD. Olha só. Lá na página 22, nós temos aí o poema visual. Lembram do poema visual que a professora apresentou para vocês? Né? Esse poema visual, né, ele tem características diferentes de um poema comum, né? Um poema, geralmente, ele vai ter rimas, né? Ele é dividido em estrofes, né? Aí, nesse poema, por que ele recebe o nome de poema visual? Alguém poderia me responder? Porque não tem imagem? Oi? Porque não tem imagem? Ao contrário. Porque ele apresenta, por meio das formas desse poema, ele relembra alguma imagem, tá? Então, visual é quando a gente vê alguma coisa, né? Não é assim? Visual não é de visão? Não vem de visão?
Então, quando eu falo de poema visual, eu me refiro a um poema, né? Ele tem toda uma poesia, né? E quando eu me refiro... Professor, Oi? eu não entendi a primeira, a página 21, a questão 4. Vamos voltar lá então, Alessandro. Ó, por isso que a professora tem que falar, se não entendeu. Aqui, ó, nós temos esse trechinho lá, né, de uma informação sobre a Lua, certo? Nós temos aqui, ó, na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. Então, nós temos duas palavras aqui, ó, grifadas, né, de negrito, ó, mais forte, Lua e único satélite da Terra. E aí, na número 4, está pedindo para reler o trecho e falar que expressão poderia ser usada para substituir a palavra Lua. Então, nós substituímos aqui, ó, único satélite da Terra por satélite natural, tá? Porque é um sinônimo, né, de único satélite da Terra, também é um sinônimo de Lua, tá? E aí, para não alterar o sentido desta frase, tá bom? Entendeu, Alessandra, agora? Tem que estar riscando a tela que eu vi um risquinho ali. Vamos lá para a próxima página. Então, como eu estava dizendo sobre o poema visual. O poema visual, né, ele vai ter a questão da imagem. Muitas vezes ele não vai formar uma imagem concreta, ou seja, de um desenho, mas pelas palavras, observe aqui, ó, no poema Onda. Olha como que está colocado as palavras nesse poema. Por favor, pessoal, sem riscar a tela. Não vamos fazer isso, por favor. Então, olha só. Nós temos aqui um poema visual. Visual porque ele além de ser um poema, né, de ter uma poesia, de ter rimas, ele também vai ter essa forma diferenciada. Tá vendo? As palavras, elas vão formando uma imagem. Então, olha só. Qual é a imagem que vocês conseguem perceber que esse poema está formando? Onda. Muito bem, está onda, né? Olha só, a forma como as palavras vão sendo colocadas aqui, elas não estão colocadas retas, né? Elas estão colocadas em formas de onda. E olha aqui. Poema visual. A água está em tudo. Está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Leia mais um poema visual. Então, nós temos aqui o poema Onda. Antes de começar a ler o poema, eu quero perguntar a vocês se o poema visual, ele tem uma maneira certa de ler, uma maneira... Como que nós lemos? Deixa eu voltar aqui, ó. Na forma tradicional de um texto, se eu pegar qualquer texto aqui, por exemplo, o textinho que nós lemos aqui, ó, esse textinho. Nós lemos, nós podemos começar a ler primeiro aqui e não ler aqui em cima? Sim ou não? Não. Podemos? O que vocês acham? Não, né? Não podemos ler, né, na última frase primeiro, poder ler primeiro aqui, depois ler aqui em cima, depois ler aqui embaixo. Não podemos, né? Tem uma maneira correta de se ler esse texto, né? Quando a professora... Isso! Lá na alfabetização, a professora vai ensinar a gente a ler, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não é essa ordem que nós lemos? Sempre começamos, ó, daqui para cá, né? E depois nós passamos de cima para baixo. Terminamos essa linha, vamos ler aqui embaixo. Começamos de novo daqui para cá, né? Da esquerda para a direita, certo? Não é assim que nós fazemos a leitura? No poema visual,
nós podemos ler diferente. Alguns poemas nós podemos ler de baixo para cima, de cima para baixo. Lembram lá do poema da Lua? Lá na página 17? Ó, esse poema aqui, ele pode ser lido daqui de baixo para cima, ler o meio primeiro, ler aqui em cima, ler aqui embaixo, que não vai fazer diferença no sentido dele. Ele todo vai falar que é lua na água, água na lua, lua alguma, então não faz diferença, tá? No poema visual, alguns poemas podem ser lidos, tá? De baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, não vai fazer diferença. Mas há poemas, né, no poema visual, que tem que ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Esse é o caso do poema A Onda. Vamos tentar ler ele de qualquer forma para ver se vai ter sentido? Olha só, eu vou começar a ler aqui de baixo, ó. Mistério aéreo. Não pode ter sentido, professora. Tá, vamos tentar se vocês vão conseguir entender, ó. Mistério aéreo, esconde-se onde Arminho, Deninho, Guizo. Faz sentido ler desse jeito? Esse poema? Não faz sentido, né? Não. Então, nós temos que compreender. No poema visual, pode ser lido de qualquer forma, mas também tem alguns poemas visuais que não podem. Tem que ler da maneira tradicional, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, agora, eu vou pedir para... Deixa eu ver aqui. Otávio, faça a leitura do poema para nós, por favor. Ok. Morno contorno da onda, redonda, pluma de espuma, lenda, de renda, frase de gaze, piso de guiso, ninho de armário, arminho, onde se esconde aéreo mistério, trapo, farrapo, lenço, suspenso pelas estrelas, resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar, salto da água na magoa doida de toda a vida partida. Ótimo. Olha só, então, vocês perceberam, né, que esse poema ele tem que ser lido dessa forma como o Otávio leu. Esse poema tem rimas? Sim ou não? Sim. Sim. Morno está rimando com qual palavra aí? Morno. Contorno. Ótimo. E onda? Redonda. Isso. Isso. E pluma? Espuma. Espuma. E renda? Lenda. Lenda. E gaze? Frase. Muito bem. Isso. Com gaze. Gaze com frase, né? Muito bem. Aí lá embaixo nós temos um glossário, tá? Que vai nos mostrar algumas palavras que podem ser desconhecidas por alguns de vocês, né? Ou por alguns dos leitores. Então nós temos lá, ó, pluma. Alguém sabia o que significava pluma antes de ver aqui? Não. Eu sabia. Tá. Muito bem. Pluma significa pena, não é verdade? Uhum. Isso. E gaze? O que significa? Vocês sabiam o que era uma gaze? Sim. Sim? Todo mundo sabia? Já ouvi. Não, sei lá. Assim. Não sabia, Cauã? Não. Gaze. Isso, então gaze é um tecido de algodão, né, de trama aberta, ou seja, é um tecido, né, bem, é como se fosse bem rasgadinho, né, cheio de linhas, que nós utilizamos para ferimentos, né, geralmente as enfermeiras, os médicos utilizam para limpar ferimentos, né,
Então, é esse tecido de algodão. E alguém sabia o que significa guiso? Sim ou não? Eu sabia que era algo relacionado a ferro, só isso. A ferro? Uhum. De metal, bolinha de ferro dentro que fazem. Isso, uma esfera oca de metal com bolinhas de ferro dentro, né? Que fazem barulho quando se movem. Então, por isso que vocês já ouviram falar do guiso da cobra? Já ouviram falar? Existe algumas cobras. Ó, uma curiosidade. Ó, uma curiosidade. O guiso da cobra que eu perguntei para vocês, algumas serpentes, algumas cobras têm um chocalhinho bem no final do rabo dela. E também nós chamamos de guiso. Por quê? Porque também quando chacoalha, né, faz um barulho igual a esse guiso de metal, tá bom? Então por isso que nós chamamos de guiso. Uma curiosidade para vocês, para quem não conhecia, tá? Então, faz. Vamos continuar aqui, então. Deixa eu ver. Quando acaba o tempo, acaba... E farrapo? Alguém lembra do que significa farrapo? Alguém sabe? Hã? Alguém sabe? Farrapo? Não. Farrapo, olha lá. Então, ele mostra o sentido de farrapo aí, ó. O significado. Farrapo é um pedaço de pano ou roupa muito gasta, né? Uma roupa bem velha, né? Quando já tá rasgadinha, nós chamamos que é um farrapo, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Página 23 do LD. Opa, não vou dar a resposta. Agora eu quero a resposta de vocês. Lá na página 23. Eu quero... Manuela, você fez essa atividade? Fiz. Tá. Então, na número 2, olha aí a número 2. Você conseguiu identificar aqui quem é o autor do poema? Sim. Qual é o nome dele? Guilherme Almeida. Alguém colocou diferente? Guilherme de Almeida. Guilherme de Almeida? Todo mundo colocou Guilherme de Almeida? Sim. Será que tá certo? Tarararã. Acertou! Muito bem. Claro, né? Guilherme de Almeida, ótimo. Agora eu quero que o Gustavo me responda a número 3. Qual é o título do poema? Gustavo, por favor. Não, os outros não respondam. Não respondam. Gustavo. Oi, Gustavo. Onda. Alguém colocou diferente? Não. Eu acho que não. Não. Muito bem. Onda. Muito bem, Gustavo. Parabéns. A onda. Não é a onda, é onda. Tá bom? Número 4. Não é onda. Tem onda e depois tem outra onda embaixo aqui. Não, mas o título é onda, tá? É só onda. Número 4. Número 4, letra A. Deixa eu ver quem vai responder. Nicolas. É uma onda. Nicolas. Ó, você vai responder a número 4, letra A. Ó, a palavra onda tem diferentes significados, né? Lá no poema, agora você vai responder a letra A. A que onda o poema está se referindo? A que onda o poema se refere? É porque, tipo, um monte de palavra é, tipo, juntando aí por uma onda de palavras. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver quem mais respondeu. Cauã, você fez?
Sim. O que você respondeu na letra A? Onda do mar. Onda do mar. Alguém fez diferente? Alguém fez diferente? Eu não. Não? Não. O Cauã respondeu correto, tá? Está se referindo à onda do mar. Onda pode ter vários significados, mas aqui está se referindo à onda do mar, tudo bem? Então, vamos para a letra B. Antônio, responda para mim a letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? A forma como ele foi escrito e a onda do mar. Qual é essa relação? As letras, ué, porque... É mais ou menos isso. Deixa eu ver. Ana, você respondeu? Essa eu não entendi, professora. Tá. Malu? Eu fiz. Tá, As vamos. letras. Malu? O formato do poema é o mesmo formato das ondas do mar. Isso, muito bem. Lá tá perguntando, ó, qual é a relação da forma? A forma é o desenho que está formando lá no poema, com a onda do mar. Então, olha só, os versos do poema vão imitar o movimento de uma onda, tá bom? Então, quem respondeu assim está correto, tá bom? Lá na número 5. Resposta. Os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. A B? É. Qual que é a B? Os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. Certo? Vamos lá para número 5. Observe o título do poema. Onda. Letra A. Ele é formado por quantas letras? Helena, responda para a professora, por favor. Quantas letras formam a palavra onda? Professora, qual que é a B da 4? B da 4. Os versos do poema imitam o movimento de uma onda do mar. Helena, Isabela. Quantas letras formam a palavra onda? 4. 4, muito bem. 4, né? 4 letras. Letra B. Deixa eu ver quem não respondeu ainda. Noah. Letra B da número 5. Responda para mim, por favor. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? Então, quais letras na palavra onda estão grafadas com letra maiúscula? Oia. Isso. As letras O e a letra A estão gravadas com letra maiúscula, certo? Na letra C. Tomás, pode responder? A letra C? Tomás? Posso responder? Pode. Porque são vogais. Tá, ó. Porque a primeira e a última letra são maiúscula. Lá na palavra onda, por que colocaram a letra O e a letra A com letra maiúscula? Porque é começo de palavra. Mas aí no final também tem Para parecer uma onda. Isso, ó, no final não termina com letra maiúscula, Porque né? são vogais? Não. Tá certo que o Noah respondeu, ó. Porque eles queriam imitar o movimento de uma onda. Então, eles fizeram, ó. A letra... Parecer uma onda, não? Tá certo.
Tá certo, a professora está falando que tá certo que você respondeu. Para mostrar, né, para simular o movimento de uma onda, tá bom? Vamos lá para número 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, olha lá, nós temos a palavra espuma, renda, gaze e onda. Lucas, responda para mim, qual você circulou? Qual dessas palavras faz referência ao mar? Onda. Hã? Onda. Onda, só onda. Espuma. Espuma. Isso, espuma e onda, muito bem. Então, tem que circular espuma e onda, tudo bem? Na número 7, observe as imagens. Nós temos aí a renda, né, e a gaze, são 2 tecidos, né? Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Por que será que na hora de escrever lá o poema foi associado, né, a renda e a gaze? Por que será que foi utilizado esse tipo de tecido relacionado a uma onda? Por quê? Alguém sabe me responder? Porque é macio? Porque é macio, será? Tem a ver com... certeza. Pode, Malu. Pode falar, Malu. Porque os 2 tecidos são ondulados igual a onda. Isso, muito bem. Porque os tecidos relembram, né, o movimento de uma onda. Olha aí na figura aí, ó, que vocês têm no livro. Professora, Oi. só uma coisa, não vai dar mais pra nossa tarefa, não. Não, hoje vai ser só correção, Noah. Hoje é só correção. Agora, vamos lá para número 8 da página 24. A expressão salto... Tá, vamos só terminar essa aqui, ó. A número 8. A expressão salto da água, utilizada no poema, descreve a onda, a espuma ou ao mar. Onda. A onda, muito bem. Certinho, a onda. A número 9. O poema apresenta 2 colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? Explique sua resposta. No inicinho, a professora já até deu a resposta quando nós estávamos lendo o poema Onda. Então, olha só, ele apresenta 2 colunas. Há uma ordem de leitura? Sim ou não? E por que você colocou? Deixa eu ver quem vai me responder. Gustavo, pode responder essa? Sim? Há uma ordem de leitura? Qual questão? Professora, Não tem. 4. Olha só, a número 9. A professora vai explicar que já está acabando o nosso tempo. Tem uma ordem de leitura. Olha só. Espera só um pouquinho, Noah. Nós temos uma ordem de leitura, tá? Lembra que a professora mostrou que no poema da onda tem que ter a ordem conforme o Otávio leu, né? Olha só, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Nesse poema há uma ordem, tá? Então, a resposta dessa da número 9, há uma ordem no poema, né, da onda, de cima para baixo, aliás, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ó, nosso tempo está acabando. A professora vai colocar
Hoje, agora, no Google Forms. 8 dá 24.